Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Queridos, é um grande privilégio estar aqui e poder partilhar da palavra de Deus uma vez mais com vocês. Rapidamente, caso haja alguém novo ou que não me conheça, meu nome é Tiago, eu me tornei um cidadão de Pirajuí faz pouco tempo, mais ou menos um ano, e também membro dessa casa. E tem sido realmente um prazer e um grande privilégio servir a Deus juntamente com você e servir ao Senhor nessa casa. Se você trouxe a sua Bíblia e você já quiser ir abrindo a sua Bíblia, a nossa reflexão dessa noite será feita em Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Um texto muito conhecido que nós chamamos carinhosamente de a oração do Pai Nosso. E falar sobre textos conhecidos é sempre uma grande responsabilidade, porque certamente você já deve ter ouvido inúmeras mensagens nesse texto. Mas eu realmente creio que Deus tem algo precioso para nós. E como é um texto já conhecido, nós vamos fazer a leitura desse texto à medida que nós formos avançando na nossa exposição bíblica. Amém? Queridos, ao longo desse ano, nós ouvimos inúmeras ministrações sobre oração. Eu me lembro pelo menos de 3 ministrações. Eu me lembro de uma ministração do nosso pastor Marinho, que foi intitulada de Alto Monte. E eu me lembro de outras 2 ministrações que foram ministradas em Quintas Vivas. Uma pelo Davi e outra pelo pastor Nelson Pacheco. Salvo engano, ele pregou em Filipenses capítulo 4. Não bastasse isso, nós temos ouvido nos últimos domingos, palavras sobre fé. E fé é algo que está intimamente ligado à temática da oração. É quase que algo que não se pode dissociar uma coisa da outra. E mesmo tendo ouvido tantas mensagens preciosas, eu quero essa noite me atrever a compartilhar e dar algumas considerações sobre esse assunto tão precioso. E quando nós falamos de oração, existe uma pergunta que naturalmente surge. Certamente você já se fez essa pergunta, ou ainda se faz. E a pergunta é: por que devemos orar? Por que devemos orar? E eu poderia fazer uma lista de razões pelas quais eu e você devemos orar, mas eu quero mencionar apenas 2. A primeira razão que eu quero mencionar com você é que o Novo Testamento apresenta a oração como um dever cristão. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos inúmeras narrativas dos apóstolos e daqueles primeiros discípulos orando. Quando nós vamos às cartas de Paulo, às cartas gerais, nós vemos inúmeras orientações e até mandamentos para que os servos de Jesus orem. Por exemplo, um texto bastante conhecido nosso, 1 Tessalonicenses 4:17, Paulo escreve àquela igreja e também a nós, que nós devemos orar sem cessar. Mas não bastasse tudo isso que eu estou dizendo para você, Jesus deixou muito claro para nós que a oração é um dever. O evangelista Lucas, no capítulo 18, ele nos conta, ele nos relata uma parábola de Jesus sobre oração. Mas eu quero chamar a sua atenção para como ele introduz essa parábola. E ele diz assim: Jesus lhes contou também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. O texto que antecede a oração do Pai Nosso, que logo nós vamos olhar para ela, nós vemos por 3 vezes Jesus dizendo: quando vocês orarem. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa: Jesus não disse se vocês orarem, mas quando vocês orarem, deixando muito claro para mim e para você que a oração é um dever.
Entretanto, eu quero dizer uma segunda razão para você. Para além da oração ser um dever e razão mais do que suficiente para que a gente comece a desenvolver a prática diária da oração, nós devemos orar porque a vida de Jesus foi marcada pela prática da oração. Notadamente, irmãos, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que a oração era uma marca distintiva de Jesus. Era algo em que Jesus se destacava. Há inúmeros textos, em que nós vemos Jesus se retirando para um lugar deserto, longe das multidões, para que ele tivesse um período de oração. Mas eu quero chamar a sua atenção para um texto em particular que me chama muita atenção, que é Lucas capítulo 11. No Evangelho de Lucas capítulo 11, nós temos uma menção à oração do Pai Nosso um pouco mais concisa, mais resumida. E o que antecede essa citação da oração do Pai Nosso é o fato que Jesus estava orando, e aí ele desce do monte. Quando ele desce desse lugar, ele vai em direção aos discípulos, e um dos discípulos chega em Jesus e faz um pedido para Jesus. Ele fala assim: Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, cá entre nós, normalmente nós pedimos para que alguém nos ensine alguma coisa em que ela se destaca. Vou tomar a liberdade de citar meu líder Fernando. Por que as pessoas procuram o Fernando para ensinar um instrumento? Porque ele se destaca nisso. Porque você olha para a vida dele, e se tem algo que marca a vida do Fernando, é que ele tocou com o André Valadão. Aleluia. Ele é bom no que ele faz. E por ele ser bom, ser excelente naquilo que ele faz, as pessoas o procuram e pedem para que ele as ensine. Aquele discípulo não pediu para Jesus ensiná-lo a pregar. Aquele discípulo não pediu a Jesus para ensiná-lo a operar milagres. Ele chegou para Jesus e falou: ensina-me a orar. Porque nada, absolutamente nada, na vida de Jesus era mais marcante e chamava mais atenção do que a vida de oração de Jesus. Então, irmãos, a oração é um dever, mas nós também devemos orar, porque Jesus, mesmo sendo Deus, enquanto homem, orava constantemente, deixando muito claro, de forma inequívoca, que a oração é algo vital para nós. Então eu acabei de dizer para você duas coisas: a oração é um dever, e a oração é algo que nos é vital. Mas eu preciso fazer uma advertência: nós podemos orar errado, nós podemos orar mal. E eu me lembro de Tiago capítulo 4, versos 2 e 3, em que Tiago diz assim: que não temos porque não pedimos, quando pedimos, não recebemos, porque pedimos por motivos errados. Antes de Jesus nos ensinar a oração do Pai Nosso, Ele adverte os seus discípulos o que eles não deveriam fazer quando orassem. Então, irmãos, não basta nós orarmos, nós precisamos orar da forma certa. Nós precisamos orar da forma como a palavra de Deus nos ensina a orar. E é por isso que eu quero que a gente volte a partir desse momento os nossos olhos para o texto que eu mencionei no início, Mateus 6, 9 a 13. E eu quero nos próximos minutos falar com vocês sobre um tema: avaliando nossas orações à luz da oração do Pai Nosso. Porque, note, irmãos, a oração do Pai Nosso é a oração das orações. Foi a oração que o próprio Mestre nos ensinou. Então, se nós queremos saber se temos orado bem, se temos orado corretamente, nenhuma oração pode nos guiar nesse caminho melhor do que a própria oração que Jesus nos ensinou. E eu queria olhar para essa oração e para esse texto de duas formas. Deixa eu ilustrar rapidamente para você. Quando nós tiramos uma foto de uma paisagem, a gente pega aquela visão panorâmica
nós vemos alguns detalhes que, se você estiver muito perto, você não vê. Mas quando nós chegamos lá e tiramos uma foto perto, nós vemos outros detalhes que à distância nós não conseguimos ver. Então há uma beleza, tanto quando nós olhamos de forma panorâmica, como quando nós olhamos de forma mais focal, mais especializada. E eu quero olhar para essa oração dessas duas formas. Eu quero primeiro olhar de uma forma mais panorâmica, mais ampla, para em seguida olhar com vocês de forma mais específica para cada parte dessa oração. E quando eu olho de forma panorâmica para a oração do Pai Nosso, o que eu percebo é que a oração bíblica, a oração que o Senhor nos ensina, a oração que agrada a Deus, a boa oração, ela molda nossas afeições e gera em nós santos sentimentos. Deixa eu te explicar isso melhor. Irmãos, por causa do pecado, nós somos um aglomerado, um emaranhado de afetos, de sentimentos, de desejos totalmente desordenados, que não estão alinhados ao Senhor. Quando nós olhamos para os nossos desejos, facilmente, irmãos, nós constatamos que nem sempre os nossos desejos se conformam aos desejos do Senhor. Deixa eu ser mais específico com você, cá entre nós. A bem da verdade, muitas vezes nós amamos o que Deus odeia e odiamos o que Deus ama. Então, irmãos, a oração, ela é um meio que Deus utiliza para reordenar, reorganizar e moldar essas afeições desordenadas. E existem duas afeições muito claras que a oração do Pai Nosso me mostra sendo moldadas. Primeira coisa, irmãos, a oração bíblica, ela nos faz tirar o foco de nós e a focalizarmos em Deus. A oração bíblica, ela nos move a vivermos uma vida teocêntrica, uma vida em que Deus é o centro. Em uma cultura onde o homem cada vez mais tem sido colocado no centro de todas as coisas, a oração do Pai Nosso nos lembra que o Senhor deve ser o centro da nossa vida e da nossa existência. Note os primeiros versos dessa oração. Não existe uma menção ao homem. É tudo sobre Deus. É o Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Não há uma menção a qualquer uma das nossas necessidades, porque a prioridade é o Senhor, Ele é o centro. Mas não somente isso, a oração termina falando de quem? De Deus. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, tudo que nós fazemos, inclusive a oração, precisa glorificar a Deus. Certa feita, fizeram uma pergunta para um pregador. Olharam para o pregador e disseram o seguinte: se Deus só faz a sua vontade, por que devemos orar? E o pregador, de forma muito sábia, respondeu: porque eu só quero fazer as minhas vontades. Sabe qual é a primeira motivação pela qual nós devemos orar? É porque nós só queremos fazer as nossas vontades, mas quando nós oramos, o Senhor alinha as nossas vontades à vontade dEle. Ele nos esvazia por meio da oração de uma espiritualidade autocentrada e nos faz encontrar alegria e satisfação nele e na sua vontade. João capítulo 14, versos 13 e 14, Jesus nos fala algo que nós conhecemos muito bem. Jesus fala assim, que tudo que nós pedirmos no nome dEle, será feito. E tem pessoas que leem esse texto e acham que o Senhor vai fazer tudo que nós pedimos inadvertidamente. E se esquecem que Jesus estabeleceu uma condição. Ele diz assim, para que o Pai seja glorificado no Filho. A oração será respondida, a oração feita em nome de Jesus será respondida, desde que por meio dela o Pai seja glorificado no Filho. A glória de Deus é a prioridade. E deixa eu te dizer uma coisa, às vezes, os nãos de Deus
trarão mais glória ao seu nome do que se ele dissesse sim. E quando a gente entende isso, irmãos, quando a gente entende que até o não de Deus traz mais glória ao seu nome e nos alinha à sua vontade, então a gente caminha na direção dos propósitos do Senhor e passamos a viver uma vida centrada em Deus. Então, em primeiro lugar, a oração bíblica tira o foco de nós e coloca o foco no Senhor. Mas tem uma segunda feição que eu quero destacar com vocês, porque a oração bíblica não apenas tira o foco de nós e coloca o foco em Deus, ela tira o foco de nós e coloca o foco no outro. A oração do Pai Nosso é uma oração comunitária. Toda a construção do Pai Nosso está focada no nós. Preste atenção, nós oramos ao Pai Nosso, nós pedimos pelo pão nosso, nós suplicamos o perdão das nossas dívidas, nós clamamos para que nós sejamos livrados do maligno e da tentação. A oração do Pai Nosso é uma oração que nós fazemos junto de outras pessoas. Em uma cultura individualista como a nossa, a oração do Pai Nosso nos convida a abandonarmos um eu solitário, para vivermos um nós comunitário, em que nós nos importamos e nos preocupamos com o outro, em que a dor e a necessidade do outro é também minha, onde o meu pecado não afeta apenas a mim, mas afeta o corpo de Cristo num geral. Irmãos, nós nos relacionamos com Deus não apenas no secreto, mas nós também nos relacionamos com o Senhor na vida comunitária. Obviamente que nós somos chamados ao lugar secreto, mas nós não nos relacionamos apenas no lugar secreto. A vida comunitária faz parte da nossa relação com o Senhor. Assim como Ele se revela e se faz conhecido por meio do povo que carrega o seu nome, é por meio do povo que traz o seu nome sobre os ombros que Ele se faz conhecido e notório. Recentemente, irmãos, eu vi uma publicação no Instagram que dizia mais ou menos o seguinte, como eu não salvei, eu não lembro exatamente o texto, mas ela dizia mais ou menos o seguinte: não conheci a Deus na igreja, o conheci no meu quarto, enquanto me derramava em lágrimas diante dele. Bonita essa frase, né? Bonita. Ela aparenta espiritualidade, mas ela é falsa. Sabe por que ela é falsa, irmãos? Porque é impossível conhecermos a Deus e conhecermos a Cristo plenamente a parte da vida em comunidade. Sim, nós somos chamados ao lugar secreto, nós somos chamados a esse lugar de relacionamento particular com o Senhor. Contudo, nós jamais teremos a plena revelação de Deus, a plena revelação de Cristo, a parte da comunhão com a sua família, que é a igreja. A oração bíblica, irmãos, ela vai na contramão de uma espiritualidade perigosamente individualista. Em Apocalipse capítulo 1, versos 12 a 20, nós vemos João relatando uma visão do Cristo ressurreto. E João fala que o Cristo ressurreto estava no meio dos 7 candelabros de ouro que simbolizava a igreja. Ele não estava fora, ele estava no meio, porque Cristo é visto por meio da igreja. Em Atos capítulo 9, no famoso trecho da conversão do apóstolo Paulo, o Senhor chega para Paulo e faz uma pergunta para ele: Paulo, por que você me persegue? E deixa eu te lembrar, Paulo não estava perseguindo Jesus, Jesus já estava no céu, glorificado. Paulo estava perseguindo a igreja, mas perseguir a igreja é a mesma coisa que perseguir a Cristo, porque Cristo se revela por meio da igreja. Irmãos, a oração bíblica nos faz lembrar que nós pertencemos a uma família espiritual, e que nós devemos olhar para além de nós mesmos, amando, nos preocupando e se importando também com o outro. Então, quando nós oramos de forma mais ampla, a oração do Pai Nosso faz duas coisas: ela tira o foco de nós e coloca o foco em Deus, e ela tira o foco de nós e coloca o foco no outro. E a minha pergunta para você é a seguinte:
As suas orações têm feito isso? As suas orações têm te levado a colocar o Senhor como centro da sua vida? As suas orações têm te feito olhar para além de você mesmo? Ou você ora e continua pensando só em você e agindo como você bem entende com tudo que você faz na sua vida? Porque se a sua oração não tem gerado isso, me desculpa te dizer, irmão, mas a sua oração não está gerando o fruto que ela deveria gerar. Você não tem orado corretamente, como Jesus nos ensinou. Mas agora eu quero então olhar de forma mais focalizada para as expressões dessa oração. E Jesus começa essa oração de uma forma muito bonita, dizendo: Pai nosso, verso 9, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus começa a oração nos apresentando Deus como Pai. E a paternidade de Deus, irmãos, é algo precioso. Deixa eu te dizer uma coisa. Desde o Éden, Satanás tem plantado no coração dos filhos de Deus um desejo de serem Deus. Foi com a promessa de ser como Deus que Satanás fez com que Adão e Eva desobedecessem a ordem do Pai. E Satanás continua nos tentando da mesma maneira. Nosso desejo de conhecer o futuro, sabe quando você olha para o futuro e fala assim: nossa, como eu queria saber o que vai acontecer comigo amanhã. Nossa, como eu gostaria de saber como vai ser o meu futuro. Nosso desejo e a nossa frustração quando nós não conseguimos cumprir todos os nossos afazeres do dia. Sabe quando você acorda, faz uma lista de tudo que você tem que fazer durante o dia, e aí chega no final, você olha para essa lista e você fala: não consegui fazer tudo, e isso te frustra. Sabe aquela nossa ambição de querer ter tudo sob controle, nos seus mínimos detalhes? Sabe aquela nossa dificuldade de depender de outras pessoas e de pedir ajuda? Tudo isso é a nossa constante tentação de querermos ser Deus. Contudo, irmãos, Deus não nos deu suas características. Quando nós dizemos tudo isso que eu acabei de mencionar, o que nós estamos dizendo na verdade no nosso coração é: ah, Senhor, como eu queria ser onipresente, como eu queria ser onipotente, como eu queria ser onisciente. Só que o Senhor não nos deu essas características, mas Ele nos deu algo muito mais precioso. Ele nos deu o privilégio de sermos filhos e filhas dEle. Sabe, irmãos, eu sei que talvez existam pessoas aqui essa noite que não tiveram boas experiências nos seus lares. Para você, eu quero dizer que o nosso Pai é um Pai perfeito e absolutamente diferente de todos aqueles que te frustraram. Mas se você viveu em um lar bom, estruturado, certamente você vai se lembrar que você não se preocupava com amanhã. Você não se preocupava em pagar as contas da sua casa. Você não se preocupava se amanhã você iria acordar e teria energia elétrica na sua casa. Você não se preocupava se no dia seguinte, se você abrisse a geladeira, se teria comida na sua casa. Você não se preocupava se no dia seguinte você ia ter uma vestimenta nova para se vestir. E sabe por que você não se preocupava com isso? Porque você sabia que seus pais estavam em casa e que eles cuidariam de você. Porque você era filho. Quando Deus nos chama de filhos, meus irmãos, o que Ele está nos dizendo é o seguinte: filho, eu sei exatamente do que você precisa, e eu estou cuidando de você. E eu queria pedir a licença de vocês para ler um texto rapidamente que eu li na internet esses dias, de um professor chamado Guilherme Nunes. E ele fala um pouco sobre isso que eu estou discorrendo com vocês. E ele fala o seguinte: por algum tempo
Pensei que estava pedindo a Deus corretamente a solução, mas o que eu pedia era um atributo que Ele não poderia compartilhar comigo. No fundo, eu pedia a sua onisciência, saber como Ele sabe tudo, inclusive o futuro. Afinal, se eu tivesse a onisciência, eu saberia lutar melhor as minhas guerras. Então, eu aprendi que Deus não compartilhou conosco sua onisciência, mas filiação. De forma que diante de todos os monstros, visíveis e invisíveis, conhecidos e disfarçados, pequenos ou grandes, intensos ou cruéis, meu Pai sabe do que eu preciso. Eu posso não saber de onde os monstros vêm, mas meu Pai sabe. Eu posso não saber porque esses monstros estão lá, mas o meu Pai sabe. Eu posso não saber o que o amanhã trará, mas o meu Pai sabe. Eu posso não saber o que está acontecendo agora na minha vida, ou o que aconteceu no caminho da minha vida, mas meu Pai sabe. Esse é o saber que eu mais preciso ter. Meu Pai sabe. Pois isso, saber que meu Pai sabe, me faz olhar nos olhos dos monstros desconhecidos e nas intensas lutas, e descansar nessa ignorância. Não porque eu sei como terminará mais uma batalha nos meus dias, mas a possibilidade do descanso está no saber de que meu Pai sabe. Ele sabe os meus rumos. Ele é o autor dos meus dias. O seu saber de pai nunca é passivo. Se Ele sabe, então eu posso chamar certas ignorâncias de abençoadas. Que você consiga descansar, não porque se tornou onisciente, mas porque você é filho. E eu quero terminar esse ponto compartilhando com vocês uma experiência pessoal. Eu me lembro, em meados de 2012, eu prestei um mini vestibular lá na minha cidade para cursar um curso técnico. Eu passei nessa prova, então eu fui até essa escola técnica para perguntar lá na secretaria o que os meus pais precisariam levar lá, quais documentos para que eles pudessem fazer a minha matrícula. Para minha surpresa, em primeiro lugar, meus pais não precisariam fazer minha matrícula, eu mesmo poderia fazer. E bastava alguns documentos que já estavam nas minhas mãos. Então eu entreguei o documento e fiz a minha matrícula. E eu lembro, irmãos, que eu saí de lá radiante, alegre. A primeira vez que eu não precisei dos meus pais para fazer alguma coisa, me senti no máximo. E aí eu lembro que no meio dessa alegria toda o Senhor veio, e Ele soprou algo no meu coração, dizendo assim, simples assim: Tiago, é por essa razão que eu digo que o reino dos céus pertence aos pequeninos. Naquela hora eu entendi. Ele não precisou me dizer mais nada, porque a criança, ela é dependente do pai, e ela encontra alegria em ser dependente do pai. Sabe o que eu quero dizer para você? O nosso desejo de ser independente, essa sede nossa de sermos Deus, nos impede de ver a beleza e o privilégio que é sermos seus filhos. A nossa sede de controle nos impede de desfrutar a beleza da filiação que nós encontramos no nosso Deus por meio de Cristo Jesus. Mas o nosso Pai, Ele não é só um pai qualquer. Ele não é um pai caminhoneiro. Com todo respeito, se tiver caminhoneiro aqui, irmãos, não estou fazendo críticas, pelo amor de Deus. Mas não é um pai caminhoneiro que às vezes sai e fica meses longe do seu filho. Muitas vezes não está presente na vida do seu filho, não. O nosso Pai é um Pai e um Deus presente, que está próximo de nós, que está perto de nós e que deseja se relacionar conosco.
Irmãos, a oração é, antes de tudo, falar com Deus, se relacionar com Deus, experimentar intimidade com o Senhor. E a minha pergunta para você é a seguinte: as suas orações têm feito o seu coração descansar? Você tem encontrado descanso no Senhor em meio às situações e às adversidades da vida? Você tem desfrutado dEle e de intimidade com Ele? Ou basta uma nova situação na sua vida e você se desespera de novo e não consegue dormir e não consegue descansar? O Senhor essa noite está te chamando a confiar que Ele é Pai, um Pai perfeito, e que Ele está cuidando de todas as coisas. Ele sabe exatamente o que eu e você, como seus filhos, precisamos. Vamos às petições. Pai nosso que estás no céu, primeira petição: santificado seja o teu nome. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu não sei você, mas durante muito tempo, essa petição, ela me intrigou. Porque eu olhava para isso, e eu perguntava, como que eu posso santificar algo que já é santo? Existe alguma coisa que eu posso fazer para tornar o nome de Deus mais santo do que Ele já é? E a resposta obviamente é não. Não há nada que eu e você façamos que torne o nome de Deus mais santo do que Ele já é. Então eu te faço uma pergunta, ou você faz essa pergunta, porque sou eu que estou pregando. O que significa, Tiago? Santificado seja o teu nome. Quando nós oramos ao Senhor e dizemos santificado seja o teu nome, o que nós estamos pedindo, o que nós estamos expressando é um desejo de que o nome de Deus seja glorificado entre todas as nações. O que nós estamos expressando é que o nome do nosso Pai seja honrado, é que o eterno, aquele que é soberano, seja conhecido. Mas quando nós oramos ao Senhor e dizemos: Senhor, eu quero que seu nome seja conhecido, eu quero que seu nome tenha fama, que teu nome seja glorificado. Irmãos, quando a gente ora isso, a gente também está expressando um compromisso de fazer o nome de Deus conhecido e glorificado. Como eu disse anteriormente, meus irmãos, Deus se manifesta por meio do povo que carrega o seu nome. Irmãos, individualmente enquanto cristãos e coletivamente enquanto igreja, nós somos responsáveis por santificar o nome do nosso Deus. Nossas atitudes, nossos comportamentos, aquilo que nós fazemos, tudo isso reflete uma imagem de Deus para aqueles que nos cercam. E a pergunta que eu e você precisamos nos fazer é a seguinte: qual é a imagem de Deus que nós temos refletido para as pessoas que estão à nossa volta? Porque você, irmão, quando você diz que você é cristão, exceto se você for o agente secreto, que ninguém sabe que você é cristão, se você se diz cristão, você vai refletir uma imagem de Deus. A questão é se nós temos refletido uma boa ou uma má imagem sobre o Deus que nós dizemos servir. 2 Coríntios capítulo 5, versos 20, nos fala uma expressão muito preciosa. Nós somos chamados de embaixadores de Cristo. O que é um embaixador, meu irmão? Senão alguém que representa, por exemplo, aqui no Brasil, um outro estado. O que é um embaixador, por exemplo, de Israel? É alguém que está representando no Brasil a nação de Israel. Nós somos representantes aqui na terra de um reino celestial, do reino do nosso Deus. E quando nós olhamos para esses diplomatas, para esses embaixadores, existe algo que nos chama a atenção. Esses homens andam sempre bem trajados, de forma elegante, de forma correta, eles se portam corretamente. Sabe por quê? Porque a forma como eles se vestem precisa refletir a importância de quem eles representam. Então, irmão, se nós somos embaixadores do Rei dos Reis, irmão, deixa eu te falar isso, nós não somos embaixadores de um presidente qualquer,
Nós não somos embaixadores de um governante qualquer, de um rei qualquer. Nós somos embaixadores do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A nossa vida precisa refletir a dignidade daquele a quem nós representamos. Nós não podemos nos portar de qualquer forma. A nossa vida precisa refletir a dignidade dEle, a glória dEle, a santidade dEle, a beleza dEle. E aí, meus irmãos, eu gosto de filme, que nem meu pastor. E tem um filme muito famoso que é Homem-Aranha. Todo mundo certamente já assistiu. E tem uma frase do tio Ben, que ele olha para o Peter e fala assim: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Irmãos, sermos filhos de Deus é um privilégio maravilhoso, mas também traz consigo uma grande responsabilidade. As suas orações, ela tem expressado esse desejo profundo de fazer o nome de Deus conhecido. A sua vida e a consequência das suas orações tem feito você expressar Deus corretamente à sua volta. Jesus continua a sua oração e ele diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. São duas petições, mas eu quero olhar para elas de forma conjunta. Existem dois significados nessa oração, nessa petição. Primeira coisa, quando nós oramos ao Senhor, venha o teu reino, nós estamos expressando a Deus uma ardente expectativa de que o seu reino eterno se consume e que a sua vinda plena ocorra. Nós ouvimos nos últimos domingos, em algumas ministrações do nosso pastor, que os nossos olhos precisam estar aonde? Na eternidade. Os nossos olhos precisam estar na eternidade. O clamor, o desejo ardente da igreja é: vem Senhor Jesus, Maranata. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, a gente ora, a gente até canta isso, pastor: teu reino vem, teu reino vem, e a gente faz cara de crente, levanta a mão, mas essa petição é desafiadora, meu irmão, porque muitas vezes, apesar de nós cantarmos isso, no nosso dia a dia, a gente usa algumas frases tipo assim: poxa Jesus, eu quero te ver, mas não precisa ser agora. Não Senhor, eu sei que eu vou morrer em algum momento, mas espera mais um pouquinho, não precisa me levar agora não. Pra gente que é solteiro, está namorando, a gente olha e fala assim: nossa, como eu quero a vinda de Jesus, mas espera eu casar. Pô, será que vai dar tempo de eu casar? E a verdade, meus irmãos, é que tudo isso que nós falamos e tantas outras coisas nos mostra que nós amamos demais o aqui e agora. Os nossos corações estão capturados por aquilo que é transitório e passageiro. Irmãos, honestamente, os nossos corações têm encontrado alegria, satisfação com muito pouco. A Rainha falou sobre isso semana passada. O que Paulo viu, o que os apóstolos viram, o que aqueles homens que entregaram suas vidas viram, a ponto de dizer que não consideram mais a sua vida por preciosa, a ponto de dizer, como o apóstolo Paulo disse, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que esses homens viram, que fizeram considerar isso aqui como esterco, em comparação com a eternidade, com a expectativa futura. Irmão, deixa eu te lembrar uma coisa: a eternidade só é eternidade porque Jesus está lá. A recompensa prometida pelas Escrituras, pela palavra de Deus, é muito mais do que ruas de ouros, é muito mais do que vida eterna. O que a Escritura nos promete é o próprio Deus. Quando nós nos contentamos com aqui e agora, isso é muito pouco em comparação com aquilo que o Senhor está preparando para nós
Ele mesmo. O que o Senhor está preparando para nós é Ele mesmo. Ele é o presente, Ele é a recompensa que nos aguarda na eternidade. É passarmos a eternidade com o Senhor. Mas, quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mais do que uma ardente expectativa pelo futuro, nós também estamos pedindo para que o reino de Deus se manifeste no aqui e agora. E que nós desfrutemos aqui e agora a cultura do céu. Olha o que a oração diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O céu é o padrão, o céu é o objetivo. E quando nós oramos, o que nós estamos dizendo é: Senhor, que eu usufrua, que eu desfrute parcialmente aqui aquilo que eu desfrutarei eternamente lá na frente. Irmãos, existe um rio que flui da eternidade e que toca o presente. Existe um rio que flui da eternidade e que toca o presente, para que a gente viva aqui e agora um pouquinho daquilo que nós desfrutaremos no céu. Eu não sei se você já assistiu algum tipo de reality show ou algum filme americano voltado para casamento. E aí normalmente as noivas fazem aquela prova do bolo. Aí vem uma mesa assim cheia de bolos. Aí você vai lá e experimenta um sabor, experimenta outro, para você escolher qual será o sabor do bolo no dia do casamento. Aquela fatia do bolo nada mais é do que um gostinho de quero mais. Nada mais é do que a oportunidade de você experimentar uma fração no aqui e agora do que será no dia do seu casamento. Assim também é o Senhor. Quando nós recebemos o seu Espírito, Ele está nos dizendo para nós usufruirmos já aqui e agora, ainda que uma fração daquilo que nós desfrutaremos na eternidade. E a minha pergunta é: como que nós vamos orar para que a gente experimente aqui e agora um pouquinho da eternidade, se muitas vezes a gente nem deseja a eternidade? Se os nossos olhos não estiverem na eternidade, nós nunca vamos conseguir orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estou caminhando para o final, aguenta 10 minutinhos. Aqui a gente termina aquela primeira parte da oração do Pai Nosso, voltada para o Senhor. O que nós vemos a partir ali do verso 11, são as nossas petições. E veja, irmãos, depois de Deus nos apresentar, se apresentar para nós como Pai, e nos chamar para esse lugar de desfrutarmos dele, irmãos, a primeira parte da oração, a síntese disso é Deus nos chamando a desfrutarmos dele, a desfrutarmos da sua presença, a encontrarmos prazer na sua beleza, em quem Ele é. E depois de tudo isso, depois que a gente encontra beleza nele, depois que nós nos satisfazemos nele, então aí Ele nos convida para apresentarmos as nossas necessidades, os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos medos. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: o Senhor se importa com você. O Senhor se importa com você. O Senhor se importa com você. Ele sabe do que você precisa, e mesmo sabendo, Ele diz: vem e derrama seu coração diante de mim, apresenta suas petições, apresenta suas necessidades. Eu posso até saber, mas eu quero ouvir de você. Então deixa eu te dizer uma coisa: não esconda nada do Senhor. Não esconda nada do Senhor. Apresente seus projetos, apresente seus sonhos, apresente suas necessidades, suas dificuldades, suas lutas. Apresente tudo ao Senhor. E eu vou destacar duas coisinhas rápidas sobre essas petições, porque eu não tenho tempo de falar sobre todas elas. A primeira petição que eu quero chamar a sua atenção é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, Deus sendo Pai, Ele nos chama a irmos até Ele, confessar os nossos pecados
e recebermos do seu perdão. Mas essa oração, ela pressupõe que aqueles que estão orando são pessoas que perdoam. A oração é: perdoa as nossas dívidas, assim como, ou da mesma forma que perdoamos os nossos devedores. Quando nós clamamos pelo Senhor, o seu perdão, nós estamos dizendo, junto com isso, assim: Senhor, me perdoa, porque eu também estou perdoando aqui. Irmãos, não há espaço para que nós, enquanto filhos de Deus, guardemos mágoas no nosso coração e não perdoemos as pessoas. Por isso que eu volto a reforçar o que eu disse aqui: a oração, ela molda as nossas afeições. Quando nós estamos irados com alguém, a oração é o lugar onde nós vamos buscar graça e auxílios do Senhor, para que nós possamos perdoar aqueles que nos ofendem. Segunda coisa, a oração, ela é extremamente essencial para nós lutarmos contra o pecado. A última oração, o último pedido, diz: livra-nos da tentação e livra-nos do mal. Irmãos, nós muitas vezes vamos até o Senhor quando nós caímos. O nosso grande problema é que nós não buscamos o Senhor constantemente para vencermos o pecado e o maligno. Nós vamos ao Senhor para rogar pelo seu perdão, mas nós não vamos constantemente ao Senhor, pedindo ao Senhor o seu auxílio, para nós vencermos o pecado. Lutar contra o pecado, meus irmãos, com as nossas próprias forças, sem constância na oração, é derrota certa. É como um soldado que vai para a guerra sem armas, ele certamente vai sucumbir. Eu vou terminar. A oração do Pai Nosso, ela termina falando sobre Deus. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. A oração do Pai Nosso, ela começa nos apresentando Deus como Pai, mas ela finaliza com uma declaração de que Deus é grande e a quem pertencem todas as coisas. Sabe o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É que Deus não tem necessidades de nada, tudo é dele, tudo pertence a Ele. Eu lembro alguns anos atrás, que o Dr. Augusto Cury, muito famoso, lançou 2 livros, parte 1 e parte 2, chamado O Segredo do Pai Nosso. E eu lembro quando ele lançou, eu fiquei entusiasmado, quero ler 2 livros sobre a oração do Pai Nosso, deve ser um negócio fantástico. E aí eu lembro que uma amiga minha comprou o primeiro exemplar da oração do Pai Nosso, e ela me emprestou. E logo nos primeiros capítulos do livro, capítulo 1 ao capítulo 2, ele afirma que quando Deus se revela como Pai, Deus estava se mostrando um Deus carente e solitário. Deixa eu repetir uma coisa para você: Deus não tem necessidade de nada. Deus não é um Deus carente, Deus não é um Deus solitário, Deus não precisa de mim e de você para absolutamente nada. Ele é totalmente autossuficiente. Ele não precisa da nossa devoção, Ele não precisa do nosso amor, porque Ele ama a si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo se amam eternamente. Ele não precisa do seu amor, porque Ele ama perfeitamente. Mas esse ser totalmente autossuficiente, que não precisa de nada, Ele decidiu se doar, transbordar de amor e se relacionar com a gente. Ele não precisava, mas mesmo assim, Ele se inclinou para nós e disse: eu quero me relacionar com você. Meus irmãos, oração não é lugar de barganhar com Deus. Não há nada que eu e você ofereça a Ele que Ele já não possua e que já não seja dele. Nós somos como filhos que chegam aos pais de mãos vazias. Nós não temos nada para oferecer para o Senhor. Oração, portanto, meus irmãos, é lugar de intimidade, é lugar de comunhão, é lugar de adoração, é lugar de quebrantamento, é lugar de contrição,
é lugar de deleite, de alegria, de satisfação. Oração é nos encontrarmos com o Pai, apresentarmos nossas súplicas a Ele e a dos nossos irmãos, e descansarmos em sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Oração é instrumento de alinhamento, no qual as nossas afeições se reorganizam para se conformar à vontade de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, amar esse lugar de intimidade e de encontro, e que a partir de hoje as nossas orações nunca mais sejam as mesmas. Que as nossas orações nos fazem olhar para o Senhor, encontrar deleite no Senhor, encontrar descanso no Senhor, mas também que ela nos faça olhar para o outro, para o nosso próximo, e amá-lo, e a se importar com Ele. Que as nossas orações, meus irmãos, não sejam mais as mesmas. Eu queria convidar você a se colocar de pé. E eu queria que nós orássemos. Que nós orássemos, irmãos, desprendido de tudo, entendendo que esse ser que não precisa de nós decidiu se relacionar conosco, e Ele está aqui essa noite. Pai, nós te adoramos, Senhor, assim como aquele discípulo pediu ao Senhor, nós também oramos, ó Deus, ensina-nos a orar. Pai, que as nossas orações possam tocar o Teu coração. Senhor, que as nossas orações a partir de hoje possam ser diferentes. Pai, que as nossas afeições, que os nossos afetos, que os nossos sentimentos, que tudo isso, Senhor, seja moldado e conformado à Tua vontade. Senhor, nós queremos estar no centro da Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não existe lugar melhor do que o centro da Tua vontade, Senhor. Pai, que nós possamos encontrar deleite no Senhor, que nada seja mais precioso e mais valioso a nós do que o Senhor, a Tua presença. Que possamos chegar ao Senhor não apressadamente com as nossas petições, mas que antes nós venhamos desfrutar de intimidade, de comunhão com o Senhor, e que dia após dia, ó Deus, nós possamos viver para a glória e para o louvor do Teu nome. Venha o Teu reino, venha o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade, na terra como é no céu. Nos faz experimentar um pouquinho do céu aqui e agora, Senhor. Pai, que nós não venhamos viver uma vida mediana, uma vida medíocre, porque o Senhor não nos chamou para uma vida medíocre. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida abundante, abundante. Nos faz, Senhor, experimentar essa vida abundante, em nome de Jesus.